O que teria levado o grande estudioso Grant Osborne desse livro aqui a criticar o Gerhard Kittel desse livro aqui, que é exatamente um livro excepcional no estudo da teologia, do grego, do Novo Testamento, é uma fonte excepcional. O que teria levado esse autor, Grant Osborne, a criticar exatamente Gerhard Kittel, né? A gente vai ver exatamente essa questão neste vídeo aqui, né? Basicamente, quem que seria o tal do Grant Osborne, né? Além desse livro aqui, ele tem vários livros escritos. Um livro mais próximo a mim que está aqui, esse aqui também é editado por ele aqui, um dos editores, Grant Osborne, né? Exatamente aqui. Tem a saída da espiral hermenêutica, tem comentário do Apocalipse, já conhecido aqui no Brasil também, tá aqui. Esse autor, neste livro aqui, ele vai exatamente criticar esse autor aqui, exatamente o dicionário, né? O Dicionário de Teologia do Novo Testamento, que é um livro excepcional. Esse livro aqui, em alguns autores, por exemplo, autor mais conhecido aqui, que às vezes leva o nome, né, o Gerhard Kittel, né, que é exatamente aqui. Então, esse autor exatamente recebeu uma crítica do grande Osborne, né. O Osborne, como eu falei, ele já tem muito material aqui no Brasil, comentários exegéticos do Apocalipse, tem a Espiral Hermenêutica, também um livro de hermenêutica, como o nome diz. Editou esse livro aqui que eu já mostrei da história do grego, aí, um pouco da história do grego, um livro excepcional aqui. Perdendo agora, não é nem perdendo, mas sendo complementado pelo último livro lançado também sobre a história aqui das discussões acadêmicas do grego. Então, Grant Osborne exatamente foi lá e fez uma crítica no seu livro, ali, a Espiral Hermenêutica, exatamente ao Gerhard Kittel, né? Dentro ali de um dos tópicos, a gente vai entender exatamente isso aqui. Esse livro aqui, que eu mostrei em 2 volumes, esse é um livro excepcional, uma obra, assim, excepcional. O que basicamente ela faz? Ela pega, por exemplo, as palavras do Novo Testamento e vai discorrer sobre aquela palavra. O que essa palavra significava lá no judaísmo rabínico, ou lá no Antigo Testamento, lá em Filo de Alexandria? O que essa palavra significava lá em qualquer autor, né? Esses autores mais conhecidos aí, Eusébio, né? Aliás, Joséfo. O que essa palavra significava aqui? O que essa palavra significa em alguns pais da igreja, né? Em alguns casos aí que se aplica essa palavra. Então, essa é uma obra excepcional, uma obra exatamente que traz aí um trabalho acadêmico excepcional. E, para quem estuda grego, é muito interessante, porque às vezes você pega uma palavra, aí, por exemplo, você pega uma palavra, aí você quer aplicar aqui um sentido que aquela palavra não tinha aquele sentido. Então, o correto aí é na chamada da diacronia, né? Você vai através do tempo, voltando aí, olhando o que aquela palavra significava em cada um dos períodos. Né? Se você pegar o grego, lá no grego primitivo, no começo, o que ela significava lá no grego clássico, o que aquela palavra significava lá no Novo Testamento, no grego koiné, significava o quê? Então, tem todo um trabalho que às vezes é cansativo, é bem complicado para você fazer, que essa obra aqui ela já fez. Né? Essa obra já fez, pegou as palavras e ela vai dizer exatamente o que essa palavra significa em cada período. É isso. Palavra do Novo Testamento, vai lá no dicionário, ele diz, olha, no período lá do Antigo Testamento, o sentido que essa palavra tem é isso aqui, ela foi usada assim, assado. Você vai lá em Filo de Alexandria, né? O que essa palavra significa lá em Filo? Filo, se ele tiver usado aquela determinada palavra, você vai dizer exatamente, essa palavra em Filo ela significa isso e aquilo outro. Tá aqui o sentido, já foi pesquisado. Aí, esse é um trabalho muito bom, porque evita de você fazer várias aplicações lá do grego clássico, que é o grego dos filósofos, aplicar no Novo Testamento, essa palavra aqui significa tal coisa. E aí você vai ver no Novo Testamento, ela não tem aquele sentido. Isso faz com que exatamente você cometa alguns erros e algumas gafes. Né? E então, esta é a obra excepcional em 2 volumes, né, que acabei de mostrar aqui. E esse autor, nessa obra aí, ele recebeu uma crítica desse autor nesta obra, né? Exatamente aí o grande Osborne, né? Um grande estudioso aí do grego, um grande estudioso aí do Novo Testamento, muito conhecido. Essa obra é uma obra alemã, passou pelo o inglês, depois chegou aqui no português com essas unidades aqui que eu estou mostrando para você. Então a crítica sobre essa obra que o Osborne vai fazer, na parte onde ele vai tratar sobre questão de falácia de lexicografia, alguma coisa assim,
Falácia lexical, né? É mais ou menos isso. Então, nessa parte da falácia lexical, ele vai mostrar ali as falácias que vêm, os erros de raciocínio, os problemas de raciocínio que vêm, de argumentos, né? Que vêm a partir de aplicações de léxico, que o léxico ele é exatamente uma ferramenta muito boa, mas ele pode ser uma ferramenta extremamente perigosa. Por exemplo, o léxico diz que uma palavra significa tal coisa. Aí você pega aquele sentido e diz, mas essa palavra lá em tal texto, você está dizendo que ela tem um sentido tal, e essa palavra não tem aquele sentido. O sentido que ela tem é exatamente o sentido que o léxico falou aqui agora, né? Então você pega, aí entra várias falácias dentro disso aqui, né? A falácia do significado único, que a palavra tem que ter exatamente aquele significado, muita gente repete isso aí na internet, tá? Que é um erro também, o erro das falácias aí, a falácia lexical, por exemplo, né? Aí, dentro dessa questão, essa obra aqui vai te ajudar bastante a verificar qual o sentido que essa palavra teria lá no Novo Testamento e não no grego clássico, né? Isso evita alguns erros. Tá, então você pode cometer, mesmo não usando uma obra dessa, você pode cometer erros gravíssimos, né? Você pega aí palavras, sei lá, eclesia. Então a eclesia é sempre chamado para fora do pecado, para fora de alguma coisa. Você tem que ver se o léxico apoia essa ideia, né? Se realmente eles vão exatamente estar de acordo com isso aí ou não. Então, através do léxico você pode ser ajudado bastante. Eu sou uma das pessoas defensoras do uso do léxico, né? Mas através do léxico você pode exatamente cometer vários erros, né? E dentro dessa perspectiva, que é a crítica do Osborne sobre essa obra do Gerhard Kitter, é exatamente a ideia de que o Kitter, ele rastreou, como eu disse, todas as palavras do Novo Testamento, dizendo o que ela significa em cada um dos períodos. Em cada momento da história, ali a palavra significava tal coisa. Isso tem um lado positivo, porém, entretanto, todavia, entra agora uma questão que é muito discutida hoje, que é a ideia do contexto, né? Aí, a crítica exatamente vai sobre o ponto de vista do contexto. Enquanto esse autor rastreou, gastou muito tempo olhando o que essa palavra significa lá no grego, em tal lugar, em autor fulano de tal, ele poderia ter gasto mais tempo olhando o contexto, o que tal palavra significa naquele contexto específico, né? Então, essa é exatamente a crítica aí de de Osborne a Gerhard Kittel. Gerhard Kittel, por exemplo, exatamente a ideia de que esse autor gastou muito tempo verificando o significado dessa palavra aí no tempo, sendo que às vezes o estudante, que é exatamente a crítica dele vai repousar sobre a seguinte ideia, que muita gente, né, na época que ele escreveu a obra, ele vai dizer que muita gente tem partido dessa ideia, né, essa questão de sair procurando o significado da palavra no tempo, e muita gente tem se enveredado pela ideia de abandonar um pouco do contexto, ficar procurando o sentido da palavra. E ele vai dizer que isso aumentou muito mais aqui quando essa obra foi publicada, né, houve um aumento dessa percepção de que você deveria exatamente estudar o grego dessa forma, né? E ele vai dizer que o contexto ali, ele tem a importância, então você deve olhar primeiramente no contexto, o que essa palavra significa naquele contexto, naquele livro, né? E agora aqui, palavras minhas, por exemplo, você está estudando alguma coisa ali numa carta, né? Sei lá, um livro de João. Então você vai descobrir o significado de tal coisa na literatura joanina, não adianta ficar pulando para Paulo, não, mas Paulo falou também alguma coisa aqui sobre isso e tal. Não, aí é o entendimento geral da Bíblia, mas para entender os problemas gerados ali naquele texto, naquela carta ali, por exemplo, em João, você não pode ficar, por exemplo, pulando de um livro para outro, porque tem um versículo tal que diz isso e vai concordar. Não, você tem que resolver aquilo dentro do livro, porque o livro é o contexto daquilo ali, a palavra está sendo inserida naquele discurso que está naquele livro. E aí você tem que verificar ali. Você vai verificar no capítulo, né? Resolva aquilo ali no capítulo, ou nos versículos anteriores, posteriores, mas tente resolver primeiramente ali. Que sentido aquela palavra deve ter a partir daquele texto, daquela literatura que você está olhando. Depois você faça uma visão geral da coisa, beleza, mas primeiramente tente isso. Então, a crítica forte que ele faz é essa, né? Muita gente estaria se enveredando por essa ideia e que isso aumentou drasticamente quando essa obra apareceu, e ele vai criticar vai citar uma crítica ali do Barr, por exemplo, né, a esse autor, a essa obra, e ele também vai fazer lá a sua crítica, né, que é o tempo que o autor gastou exatamente para estar verificando essas questões, e às vezes você não gasta o mesmo tempo para verificar o contexto, né. E aí vai ser citado também
vai ser colocada uma citação de Louw-Nida, né, enfim, de Lowley, que é exatamente a ideia de que o significado correto de um termo é exatamente aquele que menos contribui para a estrutura geral, né. Essa é uma informação às vezes contradizente, mas isso mostra que o contexto ele é extremamente importante. E hoje se dá muito valor ao contexto. Por isso que muitas coisas são tiradas do contexto e aí você tem outra explicação para uma coisa que não era aquilo. Então o contexto continua sendo extremamente importante. E não ficar naquela teologia do cancão, que é você pula de um texto, vai para outro, e vai para outro, vai para outro. Não. Tente resolver as problemáticas dentro daquela carta, daquele livro, daquele evangelho, enfim, né? Procure logo resolver ali qual o sentido que está sendo usado aquela palavra, porque às vezes você fala assim, chapa, né? Uma chapa pode ser uma chapa de ferro, né? Ou pode ser uma chapa de votação. Então, o contexto vai me dizer exatamente, a palavra em si ela não é nada, ela não tem o significado fixo daquilo. Tem até uns que dizem na internet, não, mas aqui não usou o significado primário, não tem negócio de significado primário, tem que ver qual é o contexto. O que o contexto, como que aquela palavra está sendo usada naquele contexto ali, esse é um ponto extremamente importante que você precisa olhar. E aí você vai evitar um monte de erros, um monte de problemas aí. Isso não é problema inventado por pessoas amadoras, não. Boa parte desses problemas são inventados exatamente por intelectuais, pessoa do mais alto quilate na academia, que por alguma má compreensão, às vezes alguma questão teológica, ele traça um significado que às vezes uma palavra não tem, uma frase não tem, um livro não tem, enfim, tem tudo isso. E isso, se isso aí fosse coisa gerada por amadores, né, pessoas que não têm estudo naquela área ali, era muito fácil, porque você vai dizer, não, se tem um livro sobre isso, esse livro está correto, porque o autor desse livro estudou, né? Mas não, as heresias, as dificuldades, as interpretações contrárias, elas vão surgir exatamente dessa galera que estuda. Esse é um ponto importante. E aí o autor Graham Osborne, ele vai exatamente contribuir muito em relação a isso aí. Não somente ele, mas também o Carson, nesse livro aqui, vai contribuir bastante sobre essas falácias, esses argumentos que são apresentados, que parece exatamente uma coisa legal assim, mas quando você analisa com mais calma, você percebe que existe um furo ali, existe um engano, né? Às vezes não é algo intencional, às vezes alguém aprendeu aquilo ali errado e ele sai repetindo, né? Então, basicamente isso. Espero tenha gostado de chegar até aqui. Se já conhecia essa passagem, já conhecia essa discussão aí, deixa nos comentários aí qualquer coisa sobre isso. Quiser adicionar algum ponto, alguma coisa que eu não me atentei e tal, comenta aí, fica aí. E é sempre bom você estar pegado-se às obras acadêmicas para que você não cometa erros que possa ser dividido com alguém, né? Eu cometi um erro, mas porque a obra me induziu ao erro. Eu cometi um erro porque você tem essa possibilidade. Então isso é bom. Esses erros eles são exatamente aceitáveis e a gente entende que a pessoa ali ela está exatamente ela está ali, ela tem um respaldo de uma obra acadêmica para falar o que ela acabou de dizer, né? Então esse é um ponto importante, sempre recorrer às obras acadêmicas ali para você fazer algumas afirmações, né? Ter alguns posicionamentos também, tendo como base alguns autores, não significa que você vai ser um robô e você não tem opinião, você fala tudo ali o que as pessoas do livro já disseram, mas isso é muito bom, pelo menos ali para você ter um norte. Academicamente isso não é só bom, mas é recomendado ali. E é isso, espero que você tenha gostado. Isso mostra que você tem que ter um cuidado, porque além das obras que você tem, algumas obras elas são criticadas, às vezes de forma justa, às vezes injustamente, mas existe a crítica. Os autores, os estudiosos, eles estão ali a criticar uns aos outros, né? Seja em grego, né, em gramáticas gregas, seja em qualquer material, um autor vai criticar o outro, um autor vai entender que o outro entendeu aquela coisa errada, que ele está passando ali um ensinamento que não condiz com a realidade. Isso você tem que entender, né? Primeiramente a gente vai para aquele nível eu acredito, se está no livro então é verdade. Nem sempre, né? Os erros estão exatamente em livros, os erros estão publicados. E é por isso que você tem uma infinidade de livros e uma infinidade de gente comentando coisa. Os erros vão estar exatamente ali, né? Não vão estar necessariamente num amador, numa pessoa ali analfabeta. Não, os erros ali são comuns que você olha, isso aí é fichinha, mas os erros mais pesados estão com os melhores estudiosos aí, né? Quanto melhor o estudioso, mais erros elaborados ele pode cometer, erros que são imperceptíveis. Você não consegue exatamente perceber aquele erro ali, e faz com que aquele erro ele perdure por mais tempo.
Você às vezes não tem capacidade acadêmica para entender, para enxergar aquilo, e outras vezes não. Mas é basicamente isso. Espero que você tenha gostado de chegar até aqui. Até o próximo vídeo aí. Comenta se quiser algum tema diferenciado aí, algum tema específico, também deixe nos comentários, que a gente vai estar tentando atender à medida do possível. Se você chegou até esse final aqui, deixe um comentário aí falando que você chegou até aqui. Geralmente as pessoas não chegarão até aqui. Se você chegou, com certeza você tem um foco maior do que a maioria das pessoas, né? E realmente está aqui para acompanhar o trabalho e também, de alguma forma, aí, considerar o trabalho que a gente faz. Sempre comento aí, deixe um comentário, inscreva no canal que isso ajuda, deixe um joinha também, compartilha com alguém que você acha que isso pode de alguma forma contribuir com essa pessoa. E é isso aí, valeu, fui!